Olá, tudo bem? Vamos continuar aqui o resumo do nosso livro Ensinando o Trivium. Nós estamos no capítulo 5 e, como eu disse, a proposta do capítulo 5 é uma proposta bem técnica, é uma proposta que agora começa a criar um aspecto mais educacional e o título do capítulo 5 é Ensino de Línguas. E qual que é a proposta dos autores para esse capítulo 5? A proposta é trazer uma argumentação e uma defesa acerca da necessidade de que nesse ensino doméstico seja inserido o ensino de outras línguas. E para os autores, essa inserção ela é algo meio que indispensável. Eles acham que é algo de suma importância. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem no nosso currículo, né, secular, educacional, outras línguas também. A gente aprende, né? Entre aspas, a gente aprende inglês, espanhol, mas a gente sabe que não aprende. Ninguém, né? O brasileiro, não sei nem por que a gente aprende, né? Porque ninguém aprende nada. Mas enfim, só que pro autor tem que aprender. Só que assim, línguas. Depois lá na frente ele vai falar, né, sobre a especificação de cada uma, mas ele quer que os pais entendam que, vou ler aqui a frase que ele fala: o fracasso no domínio das competências da língua nativa prejudicará a habilidade de aprender qualquer outra matéria. Então, ele vai falar sobre argumentos para o ensino de línguas clássicas. Ele vai falar que a habilidade de aprender essas línguas, as origens, a gramática, a fonética, tudo isso tem um valor muito grande no aprendizado de outras matérias. Então, ensinar outras línguas é para os autores deste livro algo de extrema importância, chega a ser indispensável. Bom, então, o que ele vai falar? Ele vai falar que quando você pega uma geração e começa a tirar dela a habilidade de aprender outras línguas, você tira dela a habilidade de aprender outras matérias. Por quê? Porque os processos são muito parecidos, é isso que ele vai argumentar. Então, ele diz assim: comprometer o ensino de línguas compromete também a cultura. Ele chega nessa conclusão falando que como que você toca em uma cultura, como que você muda uma cultura? Mudando as línguas, mudando a fala, mudando a gramática. Então ele traz alguns argumentos e ele traz uma certa defesa de que a cultura que nós temos hoje, que na opinião dos autores é uma cultura pobre, né? Nós temos um país de cultura pobre, isso aqui no Brasil, né? E para ele também, porque para os autores, mesmo que são americanos, toda cultura que não tem a palavra de Deus como a regra maior é pobre, né? A palavra de Deus tem que ser superior a tudo. Então, como não é comum que a palavra de Deus seja, né, a coisa mais importante na cultura, ele considera uma cultura pobre. Então, ele fala que a maneira de chegar e tocar nessa cultura é começando pelas línguas, é você comprometendo o ensino de outras línguas. E aí ele fala assim, vou ler a parte que ele argumenta, ele fala assim: o vocabulário é o primeiro sinal de inteligência. Olha que interessante. Você começar a falar transparece inteligência. Quem tem filho pequeno, é interessante que as pessoas veem a criança falando, mas é inteligente. Por quê? Porque ela desenvolveu uma habilidade sozinha de captar e de falar. E isso realmente é um sinal de inteligência. E depois de limitar o vocabulário e a inteligência, e ao longo de 2 ou 3 gerações podar o resto da inteligência cultural sobrevivente, poderíamos por fim reduzir a cultura a um ponto em que seria possível introduzir a educação baseada no resultado em todas as outras matérias e reduzir o aprendizado no mínimo funcional ou disfuncional. O que ele está dizendo? Quando você começa a podar o ensino, você poda também a cultura, você poda a inteligência, você poda a capacidade de aprendizado. E aí ele já volta a falar da estrutura do trivium. Você compromete o ensino, e aí é onde ele fala aqui, ó, essa estrutura que nós temos hoje,
ele chama ela de disfuncional, porque ela não funciona sozinha. O aluno precisa de alguém para ensiná-lo. Então, por quê? Porque você não usou as ferramentas certas, o que a gente falou muito no vídeo passado. E qual que seria o resultado disso, de você perseverar nessa estrutura? Qual que é a consequência da questão de se estudar línguas, se estudar gramática com cultura? Qual que é o resultado disso? O resultado que ele fala aqui será o suicídio cultural. E aí ele fala assim, agora ele faz essa pergunta e eu faço também, que eu me fiz. Mas será que isso não é o objetivo? Né? Será que essa estrutura que nós temos hoje de ensino, mais uma vez, com todo respeito, né, os profissionais de educação que entendem a seriedade que são poucos, mas o grande projeto, o projeto maior, será que não foi já pensado nisso? Será que esse não era o objetivo? Talvez era, de suicidar, né, toda uma cultura. Bom, daí ele vai passar para os argumentos. Por que estudar línguas? Por que estudar outras línguas? Ele vai dar o exemplo que eles são norte-americanos, então eles falam o inglês. Ele vai falar sobre as pessoas no mundo que falam inglês, que são mais de 700 milhões, então mais de 700 milhões de pessoas. Então, para eles, para os autores, é muito cômodo falar apenas o inglês, porque eles são uma língua que fala em todo lugar e eles não precisam de aprender outras línguas. Mas ele dá o exemplo dos europeus e de outros países e de outras regiões que falam 2, 3, às vezes 4 idiomas. Por quê? Porque há uma necessidade, às vezes pelo comércio, por viagens, por política. E ele fala que não é o caso dele. Então, no caso deles, é um desafio maior. Por quê? Porque você não como que eu posso dizer? Você não é instruído e você não é orientado a estudar uma segunda língua. Isso não é uma prerrogativa muito importante no caso deles. Parecido com a nossa situação, brasileiros, né? Nós somos brasileiros, nós somos assim, meio que pulverizados, que precisamos ter uma segunda língua, precisamos ter o inglês, mas na maioria dos casos, as famílias não crescem com essa necessidade, com essa urgência de que a gente precisa aprender outras línguas. E aí ele vai falar assim, isso é um problema. Por quê? Porque isso significa que estão preparando os alunos para a mentalidade globalista e a tendência de que toda a educação deve ser socializada. Ou seja, não se preocupe, a comunicação, embora ela seja tão fragmentada, há uma universalização. Nós vemos hoje os aplicativos, nós vemos hoje as facilidades, e o que ele quer dizer com isso aqui é que dá-se mais foco na facilidade de se ter acesso a traduções do que foco na necessidade de você ter domínio daquela língua. Isso é o que o autor condena, tá? Essa questão. Hoje, o globalismo, ele facilitou tanto, você falaram, as línguas estão tão acessíveis que você não sente a necessidade de estudá-la e de dominá-la. Essa é a crítica do autor, ok? Bom, aí agora eu quero ler uma outra frase que ele diz assim, Deus escreveu e inseriu toda a cultura claramente bíblica e cristã na língua das escrituras. Então, ele vai começar a argumentar sobre a necessidade de nós estudarmos línguas, mas quais línguas? E aí ele vai falar que são línguas clássicas, e ele vai resumir elas em latim, grego e hebraico. Então, para o autor, as línguas clássicas são as que merecem a nossa preferência quando nós formos escolher uma língua para estudar. E ele fala aqui que nós que somos cristãos, porque esse livro ele é para cristãos, ele fala que nós deveríamos mais ainda valorizar essas línguas, principalmente o grego e o hebraico. Por quê? Porque são as línguas originais que foram escritas à palavra de Deus. Então, ele vai bater muito nessa tecla, ele fala muito desse argumento, e ele fala assim, Deus ele deve permanecer à base de toda a cultura cristã, foi o que eu falei lá no comecinho. O programa cristão de idiomas deve dar ênfase às línguas bíblicas. Por quê? Porque ele vai bater nessa tecla forte que nós cristãos temos que ter
preferência pelas línguas clássicas, como o grego e o hebraico. Por quê? Porque teremos acesso aos originais, tanto ao Novo Testamento, que é em grego, quanto ao Antigo Testamento, que é em hebraico. Bom, daí ele vai citar aqui como que a nossa indiferença ao estudo de outras línguas pode ser prejudicial. Ele diz assim: nós nos tornamos dependentes mais uma vez e de forma gradual do sacerdócio da elite. Ele fala que eruditos e especialistas, a maior parte dos quais, falando muito francamente, são infiéis. A influência sutil que a filosofia cética confere aos estudos bíblicos é cumulativa e nociva aos fundamentos da fé bíblica. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que, como nós nunca fomos incentivados, instruídos ou orientados na necessidade de conhecer as línguas no original, nós somos reféns daqueles que fazem as traduções. E, na opinião dele, existe aqui o que ele chama de sacerdócio da elite. E que essa cúpula, esse sacerdócio da elite, na maioria das vezes, eles são infiéis ao texto. Eles não são fiéis ao texto. Eles são fiéis a um propósito. Isso é a opinião do autor. Não estou aqui desmerecendo traduções, versões. A opinião do autor. Então, ele condena e ele acredita que há uma necessidade de que as famílias cristãs ensinem, aprendem o grego e o hebraico, para que não fiquem sendo vítimas ou reféns de alguém que fez essa tradução, que nós não sabemos a intenção verdadeira dessa pessoa. É isso que ele está dizendo. Aí olha o que ele diz: a maior parte das novas versões injetam uma grande quantidade de interpretação não percebida no texto. Por quê? É aquela história. Essa palavra significa isso, 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 isso. E aí o tradutor, quando vai fazer uma tradução, ele começa a escolher a palavra que para ele traz o melhor sentido. Mas existem outras possibilidades. Mas como nós não temos acesso a todas as possibilidades, nós temos que ficar com a que ele escolheu. Então tem ali um pouco da impressão desse tradutor. E aí, uma vez que nós temos acesso aos originais, nós podemos escolher também e temos acesso a todas as possibilidades. Essa é a defesa. Aí ele vai falar agora da defesa em relação... Primeiro ele falou da defesa em relação ao estudo do hebraico. Por quê? Porque Deus escolheu o hebraico para comunicar com o povo, né? E ele vai explicar as origens lá do hebraico, mas não vem ao caso. Mas o fato é que, sim, os originais da palavra de Deus são em hebraico, então é isso que ele vai, em última análise, dizer. E agora ele vai argumentar sobre a importância do estudo do grego. Ele vai enumerar aqui, basicamente, 4 tópicos. Por que ele acha que é tão importante estudar o grego? Primeiro, é a alfabetização cultural. Ele fala, o nosso alfabeto vem do grego. Então, ele vai fazer uma comparação, que nós teremos uma visão cultural maior. Por quê? Por causa da origem do grego que nós já herdamos no nosso alfabeto. Segundo motivo, por que estudar o grego? Por causa da disciplina mental. Porque no grego existe um certo esforço mental. No seminário, abrindo aqui um parêntese, a gente começa a estudar um pouco de grego. E aí a gente vê lá declinações e tal. Então, é totalmente diferente da gramática do português. Então, ele coloca isso como um ponto positivo, porque isso vai fazer com que você tenha uma disciplina mental para desenvolver as capacidades que são necessárias no estudo do idioma grego. Terceiro ponto, esse aqui é bem de crente. Terceiro ponto, serviço do Senhor. Ele fala assim: não existe razão mais importante para o estudo do grego que a sua utilidade na compreensão da palavra de Deus. Achei isso tão lindo. Ou seja, quer um motivo bom? Porque você vai compreender verdadeiramente a palavra de Deus e você vai poder servir a Deus de uma maneira mais pontual, mais efetiva. Então, isso já seria um motivo que bastasse, né? Mais ou menos isso. O serviço do Senhor. Daí ele vai trazer agora vários exemplos de versões que acabam trazendo um significado diferente.
Eu não vou ler porque são várias comparações, vai ficar bem extenso, mas ele compara, né, textos da Bíblia em uma versão X, versão Y, versão Z, e ele mostra o que se perde, né, com essas versões. E o quarto tópico, ele fala que é a preparação para o avivamento. O que ele quer dizer com essa preparação para o avivamento? Ele fala que todos os grandes avivamentos começaram porque alguém começou a ler a palavra e redescobrir a palavra. Daí ele vai citar aquele avivamento que teve nos dias de Josias, né, quando o sacerdote Ilquias achou o livro e leu. E aí cita vários trechos onde fica bem em evidência que o avivamento veio porque eles redescobriram a palavra de Deus. Então, o argumento que o autor vai usar é que quando nós começarmos a ter acesso aos originais, quando nós começarmos a ter acesso à palavra de Deus de uma maneira real e efetiva, nós provavelmente traremos um grande avivamento também na nossa geração. Achei bem assim, né? Esses autores aqui são bem assim, tementes à palavra, eles se preocupam muito com essa questão. E aí, ele vai agora fazer um apanhado argumentando junto. Por que estudar grego e hebraico? Tudo junto. E aí ele vai enumerar de novo. São os 4 tópicos agora do motivo dos dois juntos. Eu vou passar eles para a gente encerrar esse vídeo. Bom, primeiro, a chave cultural. Parecido com o argumento lá do alfabeto do grego lá. Mas o que ele quer dizer? Ele quer dizer que mostra... Não, cadê o texto que eu separei aqui para ler para vocês? É um que ele coloca aqui que a cultura de Israel é uma cultura superior a todas as outras culturas e que isso vem diretamente ligado com o aprendizado do hebraico. Ele vai citar aqui, ó, achei. A lei dada era em hebraico e era a lei do próprio Deus que ele escreveu com suas próprias mãos. Então ele dá uma ênfase nessa escolha de Deus pelo hebraico. Às vezes ele dá... Pode ser que alguém vai achar que ele tá forçando a barra, né? Não é bem assim, é porque era a língua do povo e tal. Mas o autor, ele busca lá as origens lá de Éber, de descendente lá, né? De Abraão, e por isso que se tornou o hebreu, né? O hebraico e tal. Para ele é muito importante valorizar o hebraico, por quê? Porque foi a língua que Deus escolheu. Então ele vai dizer que é a chave cultural, ou seja, toda a cultura de Deus foi transmitida no hebraico. Então isso para ele é um fator importante para nos fazer pensar e decidir em estudar o hebraico. Daí ele vai citar vários versículos que eu também não vou ler para não ficar extenso, mas ele vai ler Salmos, ele vai ler Romanos, onde fala, vou ler Romanos aqui. Ele fala assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? Qual a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos. Nós leríamos isso em outro contexto, mas para o autor, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que é muito importante a utilidade do judeu, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, o judeu é muito importante sim. Por quê? Porque foi o povo que Deus escolheu para transmitir a sua palavra, e em hebraico. É esse o ponto que ele quer argumentar, na importância de que nós escolhamos o hebraico. Segundo motivo, a língua original. Aí aqui é onde ele vai fazer essa busca, ele vai lá para Gênesis, fala assim que Gênesis 11:1 diz que em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Então eles acreditam que era o hebraico e que essa língua é a língua original e que Deus tem um propósito, né, com essa língua e que depois as divisões elas vieram, mas Deus tinha um propósito com a língua original. Então é importante valorizarmos ela porque Deus a valorizou. Terceiro tópico, a herança cristã. O Novo Testamento é em grego, mas ele vai falar que veio herdado do Antigo Testamento, que era em hebraico. Então aqui ele trata já a importância do grego e do hebraico juntos. Quarto ponto, acesso direto. Esse ponto também é bem crente, né? Se pode assim dizer, que ele vai dizer assim: as traduções podem ser traiçoeiras, elas são fontes secundárias. Quando você tem acesso
Aos originais, você bebe direto na fonte, você tem um acesso direto. Eu lembro quando a gente fazia seminário que os alunos, a gente ficava louco vendo assim os professores ler, né, no original, no grego, no hebraico. Tinha a nossa professora de grego, ela dominava o grego, o professor de hebraico dominava o hebraico, e a gente ficava babando. E assim, a gente, mesmo no seminário, ele vai falar sobre isso lá na frente, a gente via aquilo como algo tão distante, né? Mas que, na opinião do autor, é só uma questão de valorização, né? E aí ele fala assim, que tem um ditado, ele chama de um adágio: sem o estudo do idioma, não pode haver entendimento da escritura, pois o Novo Testamento, embora escrito em grego, está repleto de hebraísmo. E aí olha o ditado popular que ele fala: os hebreus bebem das fontes, os gregos dos riachos, os latinos das poças. Ou seja, quanto mais puro da língua original de Deus, mais perto você está da pureza, né? Se podemos assim dizer. Então, esses são os 4 pontos que ele usa para defender a argumentação em relação à defesa do estudo do grego e do hebraico. Vamos encerrar essa parte, depois a gente continua.